Bem, galera, como no vídeo anterior eu comentei sobre os pontos, né, mais importantes que a função quadrática tem. Falei sobre a sua concavidade, que seria a questão do se ela é voltada para cima ou voltada para baixo, concavidade e abertura. Falei sobre os elementos principais do gráfico, que são as coordenadas do vértice, que dão a curvatura, né, faz com que a função mude de sentido. As raízes, quando há raízes, que é quando o gráfico encosta no eixo X. E também falei que o ponto C, que o C na função é aonde o gráfico corta o eixo Y. Tá? Eu fiz um breve resumo aqui para a gente lembrar disso tudo, né? Do lado de cá eu fiz o resumo de como acontece o gráfico, quais são as particularidades, e desse lado aqui eu mostro a ideia das coordenadas do vértice, ponto máximo e ponto mínimo. Tá? Nesse primeiro quadro aqui, nós temos 6 situações, 2 para cada tipo de delta. Quando você faz a conta e encontra delta maior que zero, né, geralmente é o que? É 1, é 25, 16, porque na segunda parte da conta a gente coloca ele dentro da raiz. Quando a gente faz isso, a gente encontra sempre o valor de x1 e x2, que são as raízes, né? Que nesse caso aqui são os pontos aonde a parábola encosta no eixo x, tudo bem? E nós temos 2 tipos nesse caso. Quando A é maior que zero, ou seja, quando A é positivo, nós temos a parábola com a concavidade para cima, né? A abertura da parábola está para cima, então ela possui o ponto mínimo da função. Tudo bem? Na outra forma, é quando você tem o A menor que zero, a parábola ela passa a ter concavidade para baixo. Com isso, ela tem o ponto máximo. Nós conseguimos identificar o ponto máximo dessa função. Beleza? Isso, quando a gente tem o delta maior que zero, nós encontramos 2 raízes, que é onde encosta nos 2 pontos no eixo x, e temos a coordenada do vértice. Quando o delta for igual a zero, que é quando você faz a conta, b ao quadrado menos 4ac, você encontra delta igual a zero, você encontra uma única raiz ou 2 raízes reais iguais. Quando você faz isso, o gráfico ele encosta em apenas um ponto no eixo x, porque eu só tenho uma raiz. E vocês vão prestar atenção também que nesse caso, esse ponto onde ela encosta também é a coordenada do vértice, porque é o menor valor que o y pode assumir se ela for concavidade para cima, ou o maior valor que essa função pode assumir se ela tiver concavidade para baixo. Beleza? E, por fim, nós temos quando delta for menor que zero, ou seja, que é aquela conta que vocês adoram, né? Quando começa a fazer o delta encontra negativo, você sabe que na segunda parte da conta você não continua, porque a segunda parte é você colocar o delta dentro de um radical. E não pode haver radical negativo. Nesse caso aí, como não tem raiz, isso quer dizer que o gráfico não corta em nenhum ponto o eixo x. Consequentemente, ou ele vai ficar todo para cima, se a função for crescente, o a maior que zero, ou ela vai ficar toda para baixo, se for decrescente, com a menor que zero. São as 6 características gráficas que nós podemos encontrar nas funções de segundo grau. Tudo bem? E assim, dando continuidade e comentando, aprofundando o que eu falei, nós temos na função quadrática duas situações também que são muito importantes, inclusive são as mais cobradas em concurso, que são as coordenadas do vértice. É saber aonde a parábola troca de sentido, porque o vértice nada mais é do que isso. Quando ela for crescente, o a maior que zero, ela vem numa queda, desce, 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 chega no seu ponto mínimo, o menor valor possível que ele pode ter para y, depois ela volta a subir. Beleza? Então, quando o a for maior que zero, nós temos ponto de mínimo.
E quando nós temos o a menor que zero, ou seja, a concavidade para baixo, significa que a função ela vem, sobe, 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 atinge o maior valor possível para y, depois ela volta a cair também. Beleza? E geralmente a maioria das contas que a gente trabalha é em cima do a negativo, porque geralmente a pergunta é o maior possível, para assumir o maior valor possível. A maior parte das perguntas são dessa forma. Então, geralmente, a gente estará tratando de ponto máximo. Lembrando, como está no gráfico aqui, que o x vértice ele é menos b sobre 2 vezes a, e o y vértice ele é menos delta sobre 4 vezes a. E eu também posso achar o y vértice pegando o valor do x vértice e substituindo dentro da função, porque ele é um par ordenado. Então, o x vértice ele liga ao y vértice. Eu posso fazer isso também. Beleza, pessoal? Então, essas são as características básicas de uma função, do seu gráfico, da sua análise. É importante que vocês copiem isso no caderno, tá? Quem quiser fazer um arquivo digital, printa essa tela, guarda aí no seu arquivo, porque vocês vão precisar desses conceitos para resolver as questões que vêm a seguir. Beleza? Então, essa aula aqui, esse vídeo, foi só para a gente visualizar as possibilidades de gráfico que a gente vai encontrar ao longo do caminho aí, tá bom? A partir do próximo vídeo, eu já vou abordando os raciocínios em cima disso tudo. A gente vai pegar a função, vai construir essa função, vai descobrir o máximo que ela pode ter de valor de y, ou o menor valor de y possível, se ela vai ter raízes ou não, se essa função ela vai assumir um valor, quando x for um valor determinado, ela vai assumir valor zero ou não também. Tudo isso a gente vai analisar nos vídeos a seguir, tá? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.